Graça e paz, queridos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aí para mais uma aula para a glória de Deus. Tem sido tempo precioso, né? Estamos juntos aí aprendendo as coisas do Senhor. Vou esperar o pessoal entrar. Louvado seja Deus. Graça e paz, Eliana e o Cláudio. Glória a Deus. Já chegaram. Por aqui. Catinha, graça e paz. Seja bem-vinda. Fazendo um esquema aqui para não derrubar minha pirâmide. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro é fantástico, hein? Meu Deus, como Deus falou comigo estudando esse livro. É muito forte, é algo assim que eu me surpreendi. A gente sempre ouve, né, desse livro, né? Quais são os versículos, né? Wanderleia, graça e paz, seja bem-vinda. E também o versículo mais famoso, né, é quando fala sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Tornou-se até quase que um chavão, né? Muita gente fala isso na boa intenção, na boa expectativa, mas o livro em si ele tem um contexto muito mais amplo, tremendíssimo. Vale a pena debruçar em cima e ver esses detalhes, né? Então hoje nós vamos começar a introdução, vamos começar os 3 últimos profetas menores do Antigo Testamento. Dentro da série dos 12, nós vamos estudar os 3 últimos, que os 3 últimos são os profetas pós-exílio da Babilônia, né? Então é algo assim muito importante. Os 2 profetas, né, em si, Ageu e Zacarias, são do mesmo tempo. Nós vamos ver algumas coisas muito parecidas. E depois, por fim, Malaquias. Então, graças a Deus, nós já estamos encerrando aí o ano letivo, dizendo assim, né, a respeito dos profetas. Eu quero ainda, se assim Deus permitir, né, nós queremos ainda falar alguma coisa sobre o período interbíblico, que é muito importante para a gente poder se situar para poder entrar no Novo Testamento, que querendo ou não tem bastante diferença. Então isso é bem importante. Tem alguns autores que falam que quando a pessoa acaba de ler, né, o livro o Antigo Testamento, quando chega no Novo parece que é outro mundo, né, totalmente diferente. Mas é muito importante. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Clenira, Rogerinho, família, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Espero que você esteja aí com sua Bíblia aberta no livro de Ageu, profeta menor. E também o seu caderno de anotação, né? Sua caneta, caso você ache que tem alguma necessidade de anotar alguma coisa importante aí para você. Amém? Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo esteja agindo sobre nós, ministrando a nossa vida, Deus. Pai, que em nome de Jesus a tua palavra nos traga segurança, Deus. A tua palavra nos traga, Deus, olhos ávidos para entender e que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreender, ó Deus, o conhecimento do Senhor através da tua palavra. Em nome de Jesus, que a Sagrada Escritura, Deus, possa estar nos consagrando como discípulos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor possa nos instruir, nos corrigir, ó Deus amado, nos trazer esse amor que o Senhor sente
pelo teu povo, Pai, e que nós possamos ter essa consciência do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoe todos aqueles que já estão conosco e aqueles que estarão, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Rafael Seixas. Oh, bênção. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Então, queridos, para a gente aí falar um pouquinho, né? O tema eu coloquei, a prioridade é o reino de Deus. Então, acho que o apóstolo Jacó, né? Tá por aí também. Glória a Deus. Então, a prioridade é o reino de Deus. Então, o que é prioridade? Esse livro é fantástico, fantástico, querido. Meu Deus, como ele falou conosco. Então, a ideia geral desse livro é a reconstrução do templo, a Norma. Glória a Deus. A apóstola Norma está por aí. Então, a reconstrução, né, do templo. Então, a ideia central, o enfoque desse profeta foi animar aquele povo que estava desanimado e também exortar pela sua infidelidade. Nós vamos ver que tipo de infidelidade ele trouxe, né? Então, o pano de fundo histórico aqui que nós podemos dizer é de Esdras, capítulo 1 até 6. Então, esses 6 capítulos primeiros aí de Esdras, né, lá pertinho de Neemias, hoje é separado esses livros, mas naquela época era junto. Então, ele traz esse pano de fundo histórico aí para a gente se situar que tempo. Quando fala do rei Ciro, é bem importante lembrar que esse Ciro não é aquele rei de Daniel, é outro Ciro. Esse Ciro é o rei grande, né? Dario Grande, né? Perdão. Então nós vemos essa primeira coisa aí. Ageu foi o profeta. Marcinha Bueno, glória a Deus, graça e paz, seja bem-vinda. Então esse livro, ele tem como seu autor, né? Ageu, que significa festivo, ou festividade, ou alegre, né? Esse é o termo aí do nome. Então ele escreveu 4 oráculos, que são as mensagens para o povo. Né? Nós vamos entender aí um pouquinho. Que ano que foi isso? Mais ou menos 520, essa história, essa narrativa, foi feita aconteceu em 520 a.C. Então, por causa dessas datas que o livro vai estar, se você já leu o livro, né, você vai observar que tem algumas datas, o mês tal, o mês, o ano do rei. Então, essas datas, eles trazem uma certa precisão e com isso traz um entendimento melhor, né? E onde foi? Foi já em Judá, na cidade de Jerusalém, que trouxe todo aquele que já foi a primeira. Zorobabel, junto com Josué, ele trouxe a primeira leva, né? As primeiras pessoas que retornaram do povo lá do exílio da Babilônia. Então, qual que foi o intuito? Né? Encorajar, como a gente já falou, encorajar o povo à reconstrução do templo e conduzir o povo ao arrependimento pela infidelidade. Então, nós temos isso daí. Quem foi o contemporâneo foi o profeta Zacarias, né? Que também estava nessa mesma missão de encorajar o povo. Na próxima aula, se assim Deus permitir, nós vamos ter mais 14 capítulos, né, de Zacarias para poder discorrer aí. E Zorobabel foi quem, né? Zorobabel foi um governador. Não sei se vocês vão lembrar, que já faz algum tempo, quando nós estudamos o livro de Esdras, nós vimos 2 períodos, né? O primeiro período, que é esses 6 primeiros capítulos, aconteceu mais ou menos 60 anos antes da história, da narrativa de Esdras. Então, essa primeira parte que nós vamos tratar aqui aconteceu por volta aí desses 60 anos antes, então em 520. Agora, a história, a narrativa de Esdras foi um pouco mais tarde, 460, mais ou menos, tá? Então nós vemos isso daí. E ele foi um governador. Por que governador e não rei? Né? No Antigo Testamento nós vimos vários reis, né? Depois do tempo mosaico de Moisés, nós vimos os tempos dos juízes e também da história de Israel com seus reis.
né? O período da primeira monarquia com o rei Saul. Então nós vimos todo esse período aí. E agora nós chegamos após o exílio e já não tem mais rei, né? O rei aqui mencionado é o rei persa, que dominava aquela época. Então, só recapitulando, a Síria já havia sido desmantelada, a Babilônia, por sua vez, entrou para conquistar a Síria, né? Todo o território, o governo assírio, que estava em decadência, e depois a Babilônia também entrou em decadência quando entrou o rei persa, né? Então esse rei, ele trouxe um juízo mais brando, né? Vamos dizer assim. Foi até usado por Deus, né? O rei Ciro da Pérsia, para liberar o povo para retornar a Jerusalém. Então foi um rei usado por Deus para benefício do povo. Então nós vemos por isso que ele não é rei Zorobabel, e sim governador. Então ele estava debaixo como o rei Ciro, né? Como suzerano e Zorobabel como vassalo, né? Tinha aquela parte lá que nós explicamos, né? Que quando o rei predominava, né, numa região, os outros reinos eram submissos. Então, mais ou menos assim. Tá ok? Então, a primeira coisa. Aí a divisão do livro, nós vamos discorrer no livro inteiro, porque assim, eu quero tentar falar mais sobre o livro do que a introdução hoje. Vamos tentar. Vamos ver o que acontece aqui. Então, abra sua Bíblia aí em Ageu, capítulo 1. Então, no ano segundo do rei Dario, né, ou Dário, o rei Dario, no sexto mês, observe bem, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Então está falando aqui do profeta que leva o nome do seu livro. A quem? A Zorobabel, que é o governador, filho de Saltiel, príncipe de Judá. Tem outras traduções que falam governador. E a Josué, não é o Josué lá, sucessor de Moisés, viu? Aqui é outro Josué. Josué desse tempo. 1000 anos praticamente de diferença aí. Filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote, então veja bem, é importante a gente se situar porque existia um governador, um estado civil, né, ali dentro dentro do suzerano, né, que é a Síria, a Pérsia. Então ele entra como também o sumo sacerdote, que é a parte religiosa, né? A parte espiritual, vamos dizer, do propósito, que é Josué. Então, o governo civil, né? O reino civil, o estado civil e também o estado religioso, eclesiástico, né? No nosso tempo, para a gente poder entender. Né? Tem essas duas coisas. Então, o profeta veio para falar a respeito deles, né? Aí diz no versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo. Então Deus está falando para eles dois. Fala primeiro, é uma coisa assim, é muita informação, né? Mas primeiro ele fala com quem? Com os líderes, com os pastores, né, daquela época. Vamos dizer assim, os ministros oficiais. Então nunca somente com o povo. Não, vai falar primeiro com os líderes, para depois com o restante dos seus liderados e também, por sua vez, com o povo, né? Então nós vemos essa diferença, que é muito importante a gente dizer, né? Porque tem outros ministérios, né, por aí que fala, não, Deus falou comigo e não está falando com o pastor presidente. Então isso, biblicamente, não está correto, tá? Ao meu ver aqui, dentro desse livro que nós estamos estudando, tá ok? E aí ele prossegue. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ainda não veio. Então o povo estava o quê? Desanimado. Porque depois que saiu, quem leu Esdras de 1 a 6, vai lembrar que depois daquela opressão, né, do povo, daqueles moradores daquela região, eles conseguiram mandar uma carta para o rei atual, que foi depois de rei Dário,
aí para impedir a construção. Então, do capítulo 4 ao capítulo 5, teve uma diferença de mais de 15 anos. Outros historiadores, como Gordon Free e Douglas Stuart, eles falam que foi 19 anos. Então, parou um tempo, né? Parou um tempo desses 16 anos. Aí onde que entra essa profecia, tá? Porque eles chegaram todos animados, né? E veio os velhos também que, por sua vez, haviam nascido em Israel, em Judá, no caso, e quando foram para o território babilônico, eles eram muito pequenos e eles passaram 70 anos. Olha como que Deus é perfeito nesse detalhe. Eu meditando, fiquei pensando, falei, Deus preservou a memória física do seu povo, porque ele levou essas crianças cativas, só que eles tinham a memória daquele templo glorioso que Salomão construiu. E por sua vez também a glória desceu sobre aquele templo naquela ocasião. Então eles tinham essa memória, mas sabiam que por causa do pecado do povo foi destruído pelo rei Nabucodonosor em 586. Então eles eram bem pequenos, bem novos, né? Mas eles tinham, retornando do cativeiro após 70 anos, vamos imaginar que eles tinham 80, 90 anos, ainda existia aquela lembrança. Os jovens estavam celebrando, como a gente vê no livro de Esdras, eles estavam celebrando e falando, meu Deus, agora vai acontecer, né? O templo, esse foi o propósito que a gente saiu lá da Babilônia para reconstruir o nosso templo. Então eles estavam todos festivos, mas quando lançaram os fundamentos, né, e começaram ali a obra, os mais velhos, né, no caso, que tinham essa memória, eles falavam, meu Deus, não era isso que era o propósito, né? Então a estrutura física era muito inferior daquilo que foi construído por Salomão, do templo, né? Só que o povo, dentro desse capítulo 4 a 5 aí de Esdras, onde entra esse texto de Ageu que nós estamos lendo, nós vemos esse tempo que eles pararam, porque a obra foi parada, né? Pararam a obra lá. Então, por causa desse decreto do rei sucessor de Dario, né? Então, não ainda é tempo, né? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então estava ali uma inércia, estava ali uma paralisia espiritual, eles estavam desanimados, entende? Então nosso Deus, fala muito ao nosso coração pelo tempo que a gente está vivendo, que tem muitas pessoas desanimadas, né? Por todas as circunstâncias que nós estamos vivendo nesses dias. Veio, pois, a palavra do Senhor, no versículo 3, do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, luxuosas ou apaineladas, né, dependendo da tradução, e esta casa há de ficar deserta. Quer dizer o quê? Nesse tempo, imagina assim, a pessoa começou uma construção e ela ergueu só as paredes. Vamos imaginar mais ou menos assim. Ergueu só as paredes e aquelas paredes estão, depois de muito tempo, né? Vamos imaginar esses 15 anos de sol, chuva e os matos crescendo ali, né? Vamos imaginar assim. E ficou mais ou menos, quem é da época aí, né, apóstola? A Vanderleia, né? E mais outros aí vão lembrar que naquele tempo, quando nós fomos ali para Manoel de Abreu, e hoje o templo que nós servimos a Deus naquele lugar, ele estava daquele jeito, cheio de bolor, abandonado. Então, quando o profeta, cheio do Espírito Santo, foi profetizar ao povo, dizendo que Deus estava descontente com eles por causa dessa infidelidade, deles terem abandonado a obra, olha só, abandonado a obra. É diferente da gente estar restrito, né, respeitando o distanciamento social, usando máscara, álcool gel na célula, a célula presencial ou a célula online, no culto, que nós, graças a Deus, nós temos um espaço tremendo lá, que acomoda com muita segurança, né, a igreja naquele templo, que mais de 700 metros quadrados, né, que nós temos ali, que Deus nos presenteou. Então tudo isso daí, mesmo assim as pessoas
estavam ali desanimadas. E nos nossos dias também. Muitas pessoas estão desanimadas. Por quê? Porque perderam o propósito da obra. Perderam o propósito. Nós, graças a Deus, continuamos trabalhando de uma forma ou de outra, né? Os apóstolos sempre presentes, os líderes trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Porque é através do olhar a Jesus, né, que nós somos motivados, não pelas circunstâncias. Quando olhamos para Jesus, nós somos motivados. E aqui o povo estava mudando o seu foco, estavam cada um cuidando da sua vida. Entende? Estava cada um cuidando da sua vida. Estava olhando para a sua casa, estava preocupado com a sua casa, com a ornamentação, com a cobertura, com os detalhes, tudo isso. Apainelado quer dizer o quê? Um painel que existia, vamos imaginar, na fachada da casa de cada um. E essas casas essas madeiras eram importadas, né? Então essas madeiras importadas custavam muito dinheiro. E aí entra o quê? Uma sonegação. Porque em vez de eles investirem o dinheiro que Deus estava provendo para eles para a casa do Senhor, eles começaram a pensar só nas suas vidas. Então, só nas suas vidas que eles começaram a pensar, e aí começaram a fazer o quê? Reter o dízimo, queridos. Então, preste atenção no texto que ele está falando o quê? Em vez de entregar o dízimo na casa do Senhor, estava consumindo o dízimo para fazer as suas benfeitorias ao seu bel prazer. Entende? Isso é muito forte, porque no contexto geral, o que Deus faz? Deus não é Deus de sobras, Deus é Deus de primícias. Deus não é Deus de coisas secundárias. Deus ordena as prioridades. Então a prioridade, como Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,33, é o reino de Deus e a sua justiça. Eles não estavam priorizando o reino de Javé. Eles não estavam priorizando as coisas do Senhor. Estavam sonegando, estavam segurando. Porque eu vi uma ilustração bem interessante nesse ponto, né? Porque uma pessoa está devendo um valor alto aí, né? Vamos dizer que ela está devendo 5 mil reais, um exemplo, 5 mil reais para o banco lá naquele determinada agência, né? Que eu não vou falar o nome aqui. Valdelei, Graça e Paz, seja bem-vinda. Então ele estava ali devendo aquele valor. E aí o que ele faz? E aí uma vez por mês ele vai lá e dá um presente para o gerente. Ah, vou te dar aqui uma oferta, vou te dar um presente de 100 reais, gerente, beleza? Para você ficar aí, né? Porque eu tô te presenteando, eu tô te honrando, gerente, porque você é o gerente do banco, né? E tal. E aí o que acontece? Só que esse presente, essa oferta que a pessoa está dando para o gerente do banco não está anulando a dívida. E na minha concepção, queridos, né? E que eu enxergo aqui do texto, pode ser que você enxergue outra coisa, as pessoas não estão entregando, estão dando ofertas, mas não estão entregando o dízimo, entende? Então, não tem como você deixar de dizimar achando que você está entregando uma oferta e isso vai substituir tudo isso, entende? Não é possível. A fidelidade demonstra pela fé que você crê no Deus que você serve. E a prioridade é o reino de Deus. Então, mas algumas pessoas vão falar, mas hoje não temos o templo, né, de Salomão, não temos o templo de Zorobabel, nem a reforma do rei Herodes, porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ok, tudo bem. E hoje nós somos o templo. Também acredito nisso. Só que o sistema do reino de Deus continua. As prioridades da missão, do evangelismo, da ação social e tantas outras coisas continuam. Né? Então, se nós olharmos para nós, né, lá para a nossa realidade, ou de muitas outras igrejas também, não é só nós, às vezes tem muita coisa faltando lá no templo da igreja. Por quê? Porque as pessoas pararam de ser fiéis. Então a fidelidade, a fé que vai mover tudo isso. Nós precisamos ter a fé em Deus e acreditar nisso.
O templo poderia ser muito melhor em muitas igrejas, inclusive no nosso? Poderia, mas por que não é? Né? Porque o recurso ainda continua nos bolsos das pessoas. A bem na verdade é essa. As pessoas acabam travando ali porque elas não conseguem, pelo seu orgulho, confiar em Deus. Ela confia no seu salário de 7 mil, de 10 mil, de 15 mil, 50 mil, de R$ 1.000. Então não importa o dízimo, o valor do dízimo, o que importa é a fidelidade. Quando você é fiel com Deus, o reino de Deus prospera, o reino de Deus começa a alcançar o seu propósito e nós somos abençoados como igreja do Senhor Jesus, porque a prioridade está sendo a nossa vida com Deus. Amém? Então, nós vemos aqui, a casa de Deus ainda continua deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco. Quer dizer o quê? O seu trabalho. No versículo 6, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Quer dizer o quê? Numa sacola. A pessoa trabalha e não consegue guardar nada, ela gasta tudo. Entende? Ela gasta tudo, ela não consegue investir, ela não consegue poupar. Por quê? Porque está perdendo ali, né, o seu propósito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração aos vossos caminhos. Mais uma vez, então quer dizer que ele está interessado nisso. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Que casa? E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então a casa do Senhor. Como que eles vão levar essa madeira lá? Me diz. Como que eles vão levar essa madeira? Uma coisa importante que nós podemos dizer é que eles tiveram três problemas lá, 3 problemas na reconstrução do templo. O primeiro foi recurso financeiro, porque eles vieram da Babilônia com pouca coisa, por pouco recurso, e tinha que entrar se estabilizar na cidade para depois reconstruir o templo. Depois de 7 meses que eles chegaram, eles já começaram a fazer isso, como diz Esdras. E aí eles estavam com pouco recurso. Ou eles investiam na casa de Deus, ou eles investiam nas suas casas, para poder ali se estabelecer um pouco melhor. Não era necessário, mas era uma vaidade, um desejo que eles tinham. Então, o dinheiro estava indo para outro caminho. E tudo precisa de dinheiro, queridos. Tudo precisa. O segundo era a opressão, né? Aqueles samaritanos que estavam ali, né? Misturados com outras religiões e outras culturas e outros povos, estavam querendo participar dessa reconstrução, onde foram impedidos. E aí onde que começou a perseguição por causa desse entrave político, porque um rei permitia, ora outro rei foi e falou que não. Teria que ter parado a obra, em onde eles pararam. Então tinha entrave político, como nós vimos lá em Esdras, tinha opressão também dos moradores daquela região, os outros povos, e a falta de recurso financeiro. Entende? Dentro disso, nós vemos a importância da fidelidade com Deus, porque ali onde existe a prova, ali onde existe a necessidade da pessoa estar sempre buscando em Deus. Então essa madeira deveria vir, né? A Valdirene, graça e paz, seja bem-vinda. Então deveria vir para que o Senhor seja glorificado. Então a mensagem, o evangelho é para que o nome do Senhor seja honrado, exaltado e a igreja seja edificada. Então a mensagem tem esse propósito. Então o que estava para agradar a Deus nesse tempo? Era o templo. Então a reconstrução do templo. Então a prioridade do reino de Deus. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Então os desejos, os propósitos, os votos que eles estavam fazendo não estavam cumprindo, né? E esse pouco, quando trouxeste para casa, a casa do Senhor, eu lhes assoprei.
Então quer dizer o quê? Porque era sobra. Eles estavam levando a sobra para a casa do Senhor. Não aquilo que era primeiro, não aquilo que era primícia, não aquilo que era importante, aquela fatia do bolo que você tira e entrega ali para a pessoa mais importante da festa. Então, mais ou menos assim. Por quê? Por que Deus estava ali descartando aquelas ofertas? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Cada um, o seu coração não está no reino de Deus. É isso que o Senhor estava falando para esse povo aqui. O povo que saiu do cativeiro. O seu coração está longe de Deus. Então, tudo que você está fazendo, o reino, a palavra, a obediência, a aliança, está tudo em segundo plano. Não, primeiro é o meu trabalho, primeiro é as outras coisas, né? Depois é o Senhor, depois quer dizer o quê? É uma indiferença, e a indiferença é terrível, como nós vimos semana passada. Então a indiferença é terrível, então eles estavam indiferentes às coisas do Senhor. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Quer dizer o quê? O recurso que eles estavam tanto protegendo começou a entrar em escassez, começou a diminuir. Por quê? Porque Deus estava fazendo isso para chamar a atenção do povo, né? Deus estava ali, como nós vimos nos outros livros proféticos também, principalmente os profetas menores. Deus fazia isso para que o povo se convertesse, para que o povo saísse daquela zona de conforto para retornar para fazer a vontade de Deus. Mas nós vemos que isso demorou um pouco a acontecer. Porém, existe uma esperança, né? No versículo 12, olha só. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então quer dizer o quê? Eles ouviram tanto o governador quanto o sumo sacerdote e também todo o resto do povo. Quer dizer o quê? A comunidade inteira. Mas olha a ordem que o texto está falando. Primeiro o governador, né, o sumo sacerdote e agora sim a todo o povo. Eles ouviram, né? E também diz aqui que como o Senhor tinha enviado, né? E todo o resto do povo. Então Ageu, embaixador do Senhor, né, o profeta que não produziu a mensagem, ele só ouviu aquilo que Deus estava falando e entregou. Ele foi um mensageiro, né, o embaixador que vai anunciar o que a palavra, o que a voz do Senhor disse para ele. O embaixador do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Depois que eles começaram a atentar a palavra do Senhor, entrou esse interesse em voltar a obedecer. Em voltar a obedecer. Então, por isso que entrou esse temor, porque eles falaram, realmente estamos errados. Então, toda a mensagem do profeta tem o objetivo do quê? De conduzir as pessoas ao arrependimento. Entende? Ao arrependimento. Então, o texto ele é bem claro a respeito disso. Ninguém pediu para mim falar dessa maneira, viu? Ninguém falou, às vezes você está falando, o apóstolo pode ter pedido para ele falar dessa maneira, né? A apóstola Norma, o pastor não sei o quê. Não, ninguém pediu, é o que eu entendi desse texto, tá ok? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então quer dizer o quê? Que Deus foi lá e falou, né? Eles acataram, atentaram a essa palavra, receberam essa palavra e aí fizeram o quê? Tomaram uma atitude
de ir voltar à obra, ir voltar a dizimar, ir voltar a ser fiel com Deus, ir voltar a cumprir o seu voto quando saiu da Babilônia. Entende? Ao 24º dia do 6º mês. Então, alguns historiadores dizem, queridos, né, os biblicistas, vamos dizer que a primeira parte que nós lemos do versículo 1 até o versículo 11 foi dia 29 de agosto de 520 a.C. Olha que precisão. Eles que disseram, viu? Por isso que eu estou falando aqui. Então, 29 de agosto de 520 a.C. é a festa da lua nova. Então, por isso que ele está ali falando isso. Na parte agora que nós vamos entrar, né, do capítulo 2, do versículo 1, que diz assim, ó: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministro do profeta Ageu. Então, essa parte aqui do capítulo 2, versículo 1 de Ageu, foi dia 17 de outubro de 520 a.C., que foi o último dia da festa dos tabernáculos. Entende? Então, por causa do calendário bíblico, então existe essa precisão nessas datas, segundo os biblicistas, né? Não segundo o Kleber. É eles que estão falando aqui, viu? Então, eu estou estudando, pesquisando e estou passando para vocês. Então ele veio aqui dizendo, né? Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: sempre da mesma maneira, preste muita atenção, sempre da mesma maneira. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Lembra lá dos velhinhos que voltaram do cativeiro? Aqueles velhinhos que, quando foram, eram muito novos? Está dizendo o texto aqui. E como a vedes agora? Então, olha a diferença que ele quer chamar a atenção. O Senhor quer chamar a atenção desses anciãos, dessas pessoas mais velhas que voltaram do cativeiro. Lembram da glória lá do templo de Salomão? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ele está perguntando, né? Então não existe nem como comparar. Mas o que ele fala? Preste muita atenção nesse versículo 4 do capítulo 2 de Ageu. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando: esforçai-vos ao governador, sumo sacerdote, todo o resto do povo. Então esse mesmo esforço, essa mesma dedicação é para ser empenhado, né, para ser priorizado na vida deles, para eles não desanimar diante desses obstáculos que financeiro, político, de opressão, nenhum desses tipos de dificuldades, dessas barreiras, né, eles queriam estar. Eles teriam que superar isso, porque o Senhor estava com ele. Está dizendo aqui, né? Trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para cada um, Deus está sendo específico, porque cada um desses líderes, tanto o sumo sacerdote como o governador e também o povo, precisava da sua cooperação, precisava da sua diligência, precisava da sua disciplina. Todos eles precisavam dessa vontade de vencer e cumprir esse propósito de Deus. Entende? Voltando ao propósito aqui, porque iria acontecer, a dificuldade ia continuar, né? Mas nós precisamos disso. Mariângela, Romildo, sejam muito bem-vindos. Aí em Ageu capítulo 2, versículo 6, no versículo 5, perdão. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Então isso daqui vale lembrar, queridos, que a consciência da presença de Deus, desde a época lá de Moisés, com o tabernáculo, e o tabernáculo era móvel, né? E estava indo em cada lugar do acampamento, as tribos distribuídas,
e a presença de Deus vinha no meio do povo, no coração do povo, no centro da atenção de todo o povo, assim também foi no templo que Salomão construiu, porque a glória de Deus encheu todo aquele lugar. E aqui Deus está falando a mesma coisa, aquele conceito, aquela consciência da presença de Deus precisava retornar também nesse novo templo, nesse templo reformado, reconstruído. E às vezes acontece isso muito com a vida do cristão, né? O cristão ali está desanimado, o cristão está desacreditado, né, consigo mesmo, de como que ele vai servir a Deus novamente. Uns até dão uma exagerada, né, na pós-pandemia, como que eu vou servir a Deus? Mas a bem na verdade é o quê? Que a consciência da presença precisa sempre estar presente. Então isso não pode mudar, isso não pode ser ajustado ou manipulado. A presença de Deus precisa ser o foco central na vida do cristão verdadeiro. Entende? E aqui onde ele diz, por isso que ele chama atenção aqui no texto do Egito, né? O meu espírito que habitava, né, no meio de vós, não temais. No versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar e a terra seca. Então ele está chamando a atenção. Lembra do terremoto lá de Amós, né? Houve um terremoto na terra. Então, se não falha a memória, é Amós, né? Que houve o terremoto, que depois foi mencionado lá em Zacarias também. Então aqui ele está falando de chacoalhar, né? De chamar a atenção, e farei tremer todas as nações, e virá aquilo que é desejado, né? De todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aí olha só como que Deus responde à condição financeira da igreja, porque a igreja não é pobre. Não tem igreja pobre fracassada, tem uma igreja, às vezes existe igreja infiel, que não está ali sendo fiel a Deus, não tem fé na sua palavra e não corresponde com aquilo que Deus tem ensinado. Então existe isso, mas a igreja pobre, a igreja sem muito recurso, mas se ela tem fé, ela consegue ser uma igreja vitoriosa. Porque assim como Daniel fala, a pessoa que conhece a Deus, o povo que conhece a Deus é um povo forte. Entende? Essa força vem do Senhor. Essa fortaleza, essa segurança, essa proteção precisa vir do Senhor. Então a fidelidade precisa ser depositada nele. O que Deus está querendo? Que o povo seja fiel. E aí onde Deus responde, né, no versículo 8 do capítulo 2. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer o quê? Não se preocupe com a sua condição financeira. Não se preocupe o quanto você ganha. Não se preocupe com nada. Não se preocupe o quanto você vai gastar nessa reforma dessa igreja, nessa melhoria. Quanto você vai gastar com cesta básica. Quanto você vai gastar com ação social, com evangelismo, com missões. Não se preocupe com isso, porque a minha é a prata e meu é o ouro. Entende? O recurso está em Deus. Nós precisamos orar e confiar e dizimar para que isso aconteça. Deus não vai trazer um anjo lá com uma conta corrente exuberante lá da igreja. Não, não vai. Esse dinheiro está no bolso dos verdadeiros cristãos. Precisam ser verdadeiros, pelo menos, né? Porque se a pessoa está com o coração inteiro no reino de Deus, não vai ser a falta de entregar o dízimo que vai ser o obstáculo. Porque o coração dele é verdadeiro com Deus. Então ele vai entregar com confiança, com fé e fidelidade. Amém? Então é isso que Deus está falando aqui. E aí sim, aquele versículo bem famoso, né, que muitos conhecem. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa glória da segunda casa, é importante dizer que não só por Zorobabel, não só por esse novo templo, mas foi nesse templo,
nesse novo templo restaurado, é que entrou onde Jesus entrou, entende? Então a glória toda que encheu esse templo, mesmo depois da reforma de Herodes também, houve essa glória da presença de Jesus. Então foi Jesus que entrou nesse templo que eles estavam reconstruindo, por isso que a glória seria maior. Então a proposta, a ideia é o quê? De receber a glória de Jesus sobre ela. Ele supre as nossas ideias conforme as suas riquezas. É isso mesmo. Trazer o melhor da casa do Senhor, justamente. Então a glória de Deus tem esse propósito. Ao 24º dia, diz o Senhor, né? Então aqui nós temos um outro período, né? Outro período aqui do versículo 10 até o 19, segundo os biblicistas, né? Seria 18 de dezembro de 520 antes de Cristo, que era a estação do cultivo, né? Para a colheita, né, da primavera. Então os frutos de verão, né, que Amós cita, né? Então era nessa colheita, né? Então essa data, em dezembro, seria a data, né, especial aqui para esse tempo. Então a repreensão e a promessa de Deus. Aí vamos prosseguindo. Ao 24º dia do mês nono, né, no ano segundo do ano Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor. Aqui, meu Deus, que forte que é isso, hein? Aguenta aí, queridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo. Ele trouxe um enigma aqui, né? Uma pergunta para que haja uma reflexão. Ele quis perguntar, Deus estava perguntando para o povo, para os sacerdotes, né? Como diz o versículo 11, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa, preste bem atenção, na aba da sua veste, com a sua aba, tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu, prosseguiu Ageu, né? Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor: e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Então, esses exemplos, aplica no seu coração. Cristiano, seja bem-vindo. Aplica o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de poderes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, até aqui, queridos, para a gente, depois eu vou continuar. Aqui ele está fazendo uma analogia do quê? Porque na lei Levítico, né, lá no livro de Levítico, fala a respeito disso. Que quando o sacerdote ia lá oferecer, o sumo sacerdote ia lá oferecer a oferta, que era um animal, né, que eles imolavam, tirava o sangue, todo aquele processo e oferecia. O sacerdote podia tirar um pedaço daquela carne para levar para sua casa e alimentar sua família. Isso era lícito, a Bíblia dizia isso naquele tempo. Então, existia essa possibilidade, beleza. Só que aquela carne que eles tiraram do sacrifício, se tocasse, porque como ele levava na orla da sua veste, ali nas suas sacolas, né, imagino eu, e com as outras coisas também, tinha o vinho, o azeite, né, as outras coisas, como diz aqui o texto, né, o pão, se essa carne que foi tirada lá, tocasse nesses outros objetos, ou até na sua roupa, ela não ia se tornar santa, não ia se tornar santificada. Agora, se a pessoa que tocasse num morto, fosse num velório, e tocasse lá no morto, né, ela ia ficar imunda durante 7 dias e tinha todo um processo, né, uma cerimônia para que essa pessoa passasse por um processo de purificação e assim voltasse a estar lá com o Senhor para adorar o Senhor. Então, dito isso, o que o profeta está falando? Que
Tudo aquilo que nós podemos ser a pessoa mais santa que existe na face da terra, nós não conseguimos transmitir a santidade. Não existe possibilidade nenhuma de transmitir santidade a outras pessoas. Entende? Por quê? Porque nós não conseguimos. A santidade se trata de um relacionamento genuíno com Deus, não com as pessoas, com Deus. Entende? Nós podemos falar de Jesus, falar do amor de Jesus, explicar a palavra, amém, mas a palavra vai entrar no coração, mas se esse coração não estiver arrependido e buscar ao Senhor e orar ao Senhor, essa santidade não se completa. Entende? É diferente da imposição de mãos. Quando a pessoa já é santa, já está ali na vocação, chamada por Deus, o pastor, o líder, ele vai ali orar e declarando, trazendo a unção sobre a vida dela, mas ela já é uma pessoa santa, entende? Então, pelo menos assim nós cremos, né? Agora, por sua vez, o que é mais fácil? Uma pessoa sadia ir numa casa de um doente, né? Por exemplo, né? Tá gripado. Vamos pegar leve. A pessoa tá gripada, eu tô sadio, tô firme e forte com Deus, né? Aleluia, e vou na casa de uma pessoa que tá gripada, resfriada, tossindo e espirrando. Resfriado. Aí o que acontece? Eu chego lá, é mais fácil eu passar a minha saúde para ela ou ela passar o resfriado para mim? Óbvio, né? Que o resfriado vai passar para mim, porque eu estou ali exposto. Então o texto ele está dizendo justamente isso. O texto ele está falando, é mais fácil o imundo contaminar tudo do que o santo contaminar aquilo que está imundo. Entende? E aí diz o Senhor aqui, né? No versículo 14, então respondeu Ageu e disse, assim é este povo e assim é esta nação diante do meu rosto. Olha o que Deus estava vendo ali o povo, e o povo não estava percebendo. É assim é toda a obra das suas mãos, tudo que ali oferece imundo é, porque estava oferecendo o quê? Estava oferecendo coisas imundas, né? Coisas que estavam tocando em outras coisas, e a oferta que estava trazendo estava sendo o resto, né? Já tinha sido contaminada, vamos dizer assim. Entende? Então, com isso é muito importante a gente entender esses exemplos, né? Glória a Deus, ora por nós aí, Clenira. Então, aí a gente vê essa parte, que tudo é imundo. Agora, pois, aplica o vosso coração a isto. E olha que o texto, no capítulo 1, fala diversas vezes, né? Assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, no versículo 7. E no versículo 5 do capítulo 1 também. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É aqui no capítulo 2, versículo 15, diz o quê? Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, né? Esse é o caminho, essa é a verdade de Deus que está sendo liberada. Desde esse dia em diante, antes de poderes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, antes de retomar a reconstrução do templo, precisava passar por esse arrependimento, por essa mudança de atitude, né? Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva e com toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós, preste atenção, quem voltasse para mim, diz o Senhor. Olha só como que é. Como que é forte isso daqui. Quer dizer o quê? Que eles estão trabalhando, estão colhendo pouco, né? Daquilo que eles estão aqui, ó, como diz o texto, né? De 20 medidas, só havia conseguido 10. Então, diminuiu 50%. E olha só como que isso tem tudo a ver com os nossos dias. Quantas pessoas tiveram seu salário reduzido? Entende? Quantas pessoas teve seu salário reduzido? E qual que era a atenção? Voltasse para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí prossegue, né? Vindo ao lagar
Para tirar 50, havia somente 20. Quer dizer o quê? Diminuiu 60% da colheita deles. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva e com toda a obra das vossas mãos. E esses termos aqui está falando da agricultura, né? Porque era a forma que eles ganhavam dinheiro, a renda deles eram através da agricultura. Não tinha muitos especialidades como tem hoje, né? Era agricultura. Então a moeda ali, o mercado financeiro gerava em cima disso, de azeite, de trigo, né? De cevada. Então o que Deus fez? Feriu com queimadura, com ferrugem, com saraiva, com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ainda a semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Então está tudo parado. Por quê? Para que a pessoa voltasse ao Senhor, voltasse para a obra do Senhor. Só que há uma esperança, queridos. Olha que esperança maravilhosa que é. A esperança que nós temos aqui, ó, porque Deus estava vendo que o povo estava atento, voltou a trabalhar, estava se esforçando, estava querendo retomar o propósito, né, de reconstruir a obra do Senhor, no caso o templo do Senhor. Aí ele diz aqui, ó, a outra frase, né, que nós temos aqui, a terceira, a parte C, vamos dizer assim, do versículo 19. Mas desde esse dia vos abençoarei. Quer dizer o quê? Que a partir de agora em diante eu vou começar a depositar minha confiança, as minhas bênçãos, a fartura das suas colheitas vai voltar a acontecer. Por quê? Porque vocês voltaram ao propósito de estar ali sendo fiel na casa do Senhor. Amém? Então esse é o ponto. E o último aqui, do versículo 20 ao 23. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, depois de 24 dias da última palavra, né? Se a gente contar aqui, vai dar mais ou menos isso, segundo eles. Fala a Zorobabel, príncipe, né, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Provavelmente estava falando também do reino persa, né, que ia perder para o reino grego, né, de Alexandre o Grande, que teve uma grande expansão, e depois veio os romanos também. E todos foram destruídos, né? Aí no versículo 23, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, te tornarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que esse versículo, o último versículo do livro, e vale lembrar que Ageu é o segundo menor livro, só é menor do que Obadias, né? Porque Obadias só tem um capítulo, 21 versículos, né? Falha a memória. E Ageu tem 2 capítulos. Então ele é o menor. E esse último versículo está falando de quem? Está falando, mesmo não mencionando, os estudiosos apontam que é a aliança davídica. Então a aliança da sucessão dos filhos de Davi. Porque Zorobabel veio de Judá e é da descendência, né? Da tribo de Judá e também da descendência de Davi. Como é importante saber disso? Porque lá na genealogia, em Mateus capítulo 1, versículo 12, cita Zorobabel como a pessoa, né, o governador, então no caso, que fez parte da genealogia de Cristo. Então aqui ele não está falando que essa profecia, segundo os estudiosos, não se cumpriu na vida de Zorobabel, e sim na vida de Jesus. Entende? O Cristo, o Salvador do mundo. Então nós vemos isso daqui lá em Jeremias capítulo 22, versículo acho que 23, 24, fala desse anel de selar. Então esse anel é um selo divino que Deus usa para ratificar, né? Para ali fazer valer
aquilo que Deus está falando. Então, é uma pessoa que foi usada por Deus, né? Lá em Jeremias é um outro contexto, mas Deus traz essa ideia do anel de selar, porque aqui é bem claro, né? E te farei como um anel de selar, porque te escolhi, né? Chama de o escolhido, chama de anel de selar, chama de servo de Deus. Então, todos esses adjetivos aqui é para quê? Para entender esse propósito do Senhor na vida de Cristo, né, Jesus. Então isso aqui nos remete, né, ao nosso Salvador Jesus Cristo, que nós vemos lá em Mateus, por sua vez. Então olha só quantas informações, queridos, nós corremos aqui no tempo para poder dar tempo. E o tempo não pode parar por causa dos nossos caprichos. O tempo não pode parar por causa dos nossos caprichos. Então nós temos que meditar nisso. O reino de Deus não pode parar por causa dos nossos caprichos. Então a nossa vontade para que essa pandemia acabe é voltar para os encontros com Deus. Quando a pandemia acabar, nós temos que pensar o quê? Nas células, né? De ganhar vidas, do encontro com Deus, das conferências, dos seminários, né? A internet nos faz lembrar que existiam muitos lugares que nós vivemos até este ano, no comecinho do ano, ano passado, que nos traz à memória o poder de Deus, a graça do Senhor, o amor do Senhor, nessa comunhão, né, que está faltando, mesmo meia distância, mesmo limitado, mas está faltando muito para a igreja. Só que a nossa vontade dentro do reino de Deus precisa ser essa prioridade. Não prioridade de viajar, né? Não prioridade de cruzar o Atlântico, né? Não prioridade de fazer outras coisas seculares. Não que essas coisas não sejam importantes, não que essas coisas não devam se fazer, mas não é prioridade. Quando nós falamos do reino de Deus, o reino de Deus é prioridade. Então o desejo do cristão verdadeiro precisa ser esse, de voltar a ter a casa cheia de pessoas, né? Cheia de gente, né? Ali comendo, se divertindo, dando risada, glorificando a Deus, estudando a palavra. Tudo isso precisa estar aqui no coração, nessa expectativa, orando a Deus para que saia logo essa vacina, as pessoas ficam imunes e nós possamos glorificar a Deus novamente. Não de viajar. Entende? Viajar nesse contexto do reino de Deus, você vê como que perde o brilho a viagem, mesmo que seja para a praia, todo mundo gosta, né? Se assim Deus permitir, né? Eu quero ir muito em breve também, mas perde a finalidade quando a gente olha para o reino de Deus, as coisas de Deus, a casa de Deus. A casa de Deus cheia de gente, glorificando, pessoas, os cristãos verdadeiros reunidos ali, glorificando a Deus. Porque esse processo, queridos, da pandemia, vai lembrar que é uma peneira, né? Nós vamos sim buscar aquele perdido, a ovelha ferida. Com certeza, esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Nós sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo. Mas, a bem na verdade, quem está ficando é só aquele que está se esforçando. Aquele que está se esforçando. Veja bem, porque o texto diz aqui no livro de Ageu: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo, o resto do povo. Entende? Então essa é a palavra, né? A prioridade é o reino de Deus, assim como Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,33. A gente não pode se esquecer. Amém, queridos? Faça um voto, mas não um voto de tolo, faça um voto de ser fiel a Deus. Né? Eu quero retomar a ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. A pandemia vai acabar em nome de Jesus, né? Estamos orando para isso. Assim é a vontade de Deus. E quando acabar, na pós-pandemia, você voltar 100% daquilo que você é. Para a glória de Deus, não dos homens. Né? Nós vamos gastar a nossa vida fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus por amor,
né? Sem arrogância, sem orgulho, sem nada dessas coisas, não querendo ser melhor, não querendo ser celebridades. Nós queremos gastar a nossa vida servindo e servindo com alegria, porque o Senhor é o motivo. Não é por causa das pessoas, não é por aquele que está ali nos ferindo muitas vezes, porque a mordida da ovelha dói, né? Mas sim as coisas do Senhor. Entende, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Olha, mexeu comigo, viu? Essa palavra mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, eu preciso voltar. Mas a gente tá limitado, né? Glória a Deus, mas a gente precisa voltar 100%, fazer as coisas do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Espero que isso tenha estimulado você, encorajado você e que você seja edificado por essa palavra e tenha atitudes diferentes, né? Tem atitudes, ore mais. Esse é tempo de orar, esse tempo de inclusão, né? Reclusão, não sei como que é o nome aí, de ficar sozinho. É tempo de orar, tempo de ler, tempo de estudar a palavra, se debruçar na palavra e aprender o conhecimento de Deus, para que esse conhecimento de Deus nos fortaleça no meio dessas tempestades, né? Olhando sempre para Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar então. Se você tem um pedido de oração, coloque aí, enquanto nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Pai das luzes, nós queremos te agradecer, Deus, por essa rica e poderosa, temerosa palavra, Deus. Oh, Deus, que o Senhor coloque esse temor que eles sentiram no coração, que o Espírito do Senhor, assim como veio na vida de Zorobabel, assim como veio na vida de Josué e de todo o resto do povo, esse Espírito que trouxe essa convicção, esse chamado no coração deles para retornar às suas atividades, assim esteja no nosso coração, esperando o sim e o amém do Senhor para que a tua igreja possa avançar, Deus, nesse propósito de estabelecer o reino do Senhor. Oh, meu Deus, que livro poderoso, a tua palavra é poderosa, infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos e que pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse conhecimento de Deus que ilumina o nosso coração, Pai, esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, abençoe cada um que esteve conosco e aquele até agora, Deus, e que o Senhor traga essa consciência dessa verdade da tua palavra, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui falando sobre Zacarias, o profeta, filho de Ildo. Conhece? Então, semana que vem a gente vai falar dele. Deus abençoe, um bom descanso a todos. Foi um prazer estar aqui aprendendo a palavra com vocês.